Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: o amor pelos cavalos une criadores e profissionais que garantem a nutrição e saúde dos animais. Dóceis, sensíveis e considerados amigos fiéis, os cavalos contam com uma legião de criadores que precisam dos serviços de apoio oferecido por ranchos especializados. São propriedades que fornecem desde vacinas e tratamentos até nutrição balanceada que os animais precisam para se desenvolver. O Japão retira o embargo à importação de carne de frango do Espírito Santo. Nem o El Niño consegue parar. O último levantamento da Conab confirma a nova super safra. O país deve colher 320 milhões de toneladas de grãos. Clima no mês de julho alternou calor e seca com chuva e umidade. Mas o resultado final foi bom para as lavouras, com poucas exceções. Cidade considerada a capital do agroturismo no Brasil, com pequenas propriedades e forte presença da imigração italiana, tem 2 queijos artesanais entre os melhores do país. Conheça como textura, sabor e um toque especial fizeram a diferença para a premiação com medalhas de ouro. E veja também a previsão do tempo para o campo em todo o país. O Agrocultura está começando. A criação de cavalos para recreação, montaria, exposições, rodeios ou para trabalhos específicos cresce no Brasil. Existem hoje no país quase 6 milhões de cabeças, que constituem o 4º maior rebanho equino do mundo. Acompanhando esse crescimento, surgiram estabelecimentos que prestam serviços específicos de apoio para a equinocultura. Em comum nesses lugares, o amor pelos cavalos une criadores e os profissionais que trabalham no setor. Como é o caso da médica veterinária que nós vamos conhecer agora e que é apaixonada pelos animais. Postura nobre, beleza e força caracterizam esta espécie animal. Faz 11 anos que a Ana vem se especializando no trato com os equinos. E muito além da dedicação que a profissão exige, o companheirismo e a sensibilidade dos cavalos fazem com que ela seja uma apaixonada pelos animais. São poucas as pessoas que realmente vão para essa área da clínica equina, porque é uma área mais delicada. A gente fala que tem que gostar, tem que querer muito. Aqui funciona um centro de treinamento para animais que participam de competições. Mas para manter a tropa em dia, vários são os cuidados no manejo ao longo de cada fase da vida. Quando o animal sai da mãe e começa a desmama e começa a entrar na ração e no feno, aí se volta para esse cuidado. Então ele recebe o volumoso, que é o feno, né, ou o capim, ou o pré-secado, e recebe uma porção de ração, que seria o concentrado que a gente chama, né, que são os carboidratos, as vitaminas que recebem ali naqueles grãos. A suplementação alimentar é parte fundamental em todo esse processo. A alimentação de qualquer tipo de animal, falando de equinos, ela é calculada em cima do peso, né? Então um animal de 400 quilos, ele vai comer uma quantidade de ração diferente de um animal de 300, de 200, de um potro de 150. Então é calculada sempre em cima do peso. Eles sempre têm capim à disposição deles, tá? E a ração fracionada de 2 a 3 vezes ao dia. Uma das práticas necessárias para evitar doenças é a vacinação. Quais são essas vacinas, tá? Influenza, que é a principal, que é uma vacina inclusive obrigatória para animais que participam de eventos de aglomeração de equinos, tá? Ela é obrigatória para você poder levar esse animal para qualquer tipo de evento. E existe uma vacina que ela é influenza, tétano, encefalomielite, herpes vírus, que é uma vacina mais completa. Então a gente entra com esse protocolo e o proprietário que pode decidir qual ele quer, né? Se ele quer já proteger contra tudo ou somente contra a gripe, com 4 meses. E se repete isso com 30 dias de reforço, né? E depois um reforço anual. Todo ano esse animal toma uma dose dessa vacina. A Ana estava me explicando que esses animais são preparados para lidar com diversas situações no campo e que a saúde deles precisa ser muito preservada, especialmente no inverno. Existem métodos bem práticos que ajudam a proteger o animal quando as temperaturas caem muito e existe perigo para a tropa. Vale lembrar o que ocorreu em junho deste ano, em vários municípios de Mato Grosso do Sul, quando mais de 2.000 bovinos foram vítimas do frio intenso. Para eles não terem a questão da hipotermia, o estresse térmico, os animais nesse rancho aqui, por exemplo, eles dormem todos com capa.
todos protegidos com uma capa que protege contra o frio, contra o vento. E se durante o dia tiver muito frio, eles também seguem com a capa, senão a capa é retirada de manhã e eles ficam sem e só vão colocar de novo no período da noite. O trato com a higiene dos animais também é necessário e no inverno há recomendações específicas. Eles transpiram axila, virilha, barriga, onde fica a sela, toda a parte da traia, eles transpiram bastante. Então, esses animais, no inverno principalmente, são lavados somente essas regiões, que é para tirar o acúmulo do suor, né, e não criar bactéria, fungo, porque pode dar uma dermatite também neles. Então, tira-se somente nessas regiões quando está frio. Mas assim, eles são extremamente sensíveis, extremamente dóceis, eles demonstram pra gente muita coisa. A gente fala que existem muitas terapias feitas, né, com equinos, então a gente sabe que eles sabem transferir pra gente também muita coisa. Então eu não sou muito suspeita, eu sou apaixonada por essa área. E agora vamos saber do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul Meteorologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Nesta semana, a chuva escasseia em grande parte do território nacional e uma massa de ar polar que chegou neste domingo do Dia dos Pais, ela vai derrubar a temperatura ainda nesta segunda e terça-feira. E tem risco de geada, principalmente entre o Rio Grande do Sul, nordeste da Argentina e parte do Uruguai. Grande parte do território nacional tem um começo de segunda-feira com céu claro, esfria um pouquinho, temperatura abaixo de 10 graus em grande parte do sul do Brasil, em parte de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. A tarde já fica mais amena, mais agradável. Na terça ainda faz um pouco de frio, vejam que a geada é mais restrita a municípios aqui do sul e oeste gaúcho. E depois disso, acreditem, tem calor, tem temperatura alta e que cobre grande parte do território nacional, mas chama a atenção justamente aqui no sul do Brasil, no Paraguai e também no centro-norte da Argentina, porque a temperatura fica muito acima da média. A terça, a quarta e a quinta-feira podem ter marcas que lembram a primavera, até mesmo o verão, com previsão de temperatura em alta, marcas ao redor de 30 graus, inclusive aqui na região metropolitana de Porto Alegre, em Paraná, em Santa Catarina, São Paulo, a região sudeste, centro-oeste, parte do Mato Piba seguem com as tardes de ar muito seco, especialmente no interior do sudeste e grande parte do centro-oeste, sul ali da região norte, Tocantins, região do Pará, segue sob o domínio do ar seco persistente, condição típica de inverno, com baixa umidade e temperatura em alta tarde, mas aqui no sul do Brasil não é normal termos tanta temperatura tão alta. E o que tem acontecido neste inverno de 2023 é essa grande alternância em que predomina dias a mais a menos, ocorrem dias quentes e o frio acontece em curtos períodos, como esse que está acontecendo e vai seguir nesta segunda e terça-feira, mas logo em seguida a previsão é de aquecimento. E a chuva tem retorno aqui mais para o final da semana, entre os dias 18 e 19, com uma nova frente fria se deslocando pelo sul do Brasil, e essa frente fria pode chegar até mesmo parte aqui do centro-oeste e sudeste, mudando o tempo e melhorando a qualidade do ar, elevando a umidade entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, mais para o final da próxima semana. Mas temos aqui, então, nesta sexta-feira, a instabilidade retornando, trazida por uma frente fria, e depois dessa chuva tem mais frio a caminho do sul do Brasil. Veja a seguir no Agrocultura. Mês de julho mistura tempo seco e quente com chuvoso e úmido, mas não atrapalha a nova super safra estimada pela Conab. Japão libera a importação de carne de frango do Espírito Santo, mas mantém o embargo para a produção de Santa Catarina. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. O Brasil deve colher uma nova super safra, segundo o último levantamento da Conab. São estimados 320 milhões de toneladas de grãos, aumento de 17% sobre o ano passado, o que equivale a quase 47 milhões de toneladas a mais. Isso graças ao aumento de 5% na área plantada e de quase 12% na produtividade média. A Conab também apresentou o monitoramento do clima no mês de julho. Apesar da alternância de tempo seco e quente com chuvoso e úmido, o clima foi bom para as lavouras, com poucas exceções. Nossos repórteres mostram a situação nas principais regiões produtoras.
Aqui no Rio Grande do Sul, após o período de chuvas intensas, a passagem de 2 ciclones e dias nublados, o tempo firme propiciou condições adequadas para a retomada da semeadura do trigo, principalmente nas regiões ao norte do estado. Nestes locais, as lavouras são estabelecidas mais tarde. Em algumas regiões, como nas Missões e na fronteira oeste, a semeadura já está encerrada. Nessas regiões, no geral, as lavouras estão em um bom desenvolvimento. Mas o excesso de umidade, os dias nublados e as variações de temperaturas favoreceram o aparecimento pontual de doenças de fungos e o acamamento em alguns cultivos. Julho teve uma temperatura acima da média histórica e, com isso, o estado teve um inverno mais ameno, mas sem danos significativos nas lavouras de trigo. Veja como ficou o clima em Santa Catarina com o repórter Léo Costa. Pois é, Rafael, aqui em Santa Catarina as condições climáticas se estabilizaram, o que acabou favorecendo a continuidade da semeadura em várias produções. Nas lavouras mais adiantadas aqui no estado, mais precisamente nas regiões extremo oeste e oeste, foi iniciada a adubação de cobertura, a diferenciação reprodutiva e o alongamento dos entrenós. No extremo oeste, a ocorrência de grandes variações de temperatura tem promovido a diminuição de perfilho e precoce desenvolvimento de algumas plantas. E ainda falando aqui do estado, a plantação de soja só poderá ser feita até o dia 29 de dezembro. A medida foi confirmada pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola aqui de Santa Catarina. Veja agora os efeitos do clima no Paraná com a repórter Débora Evangelista. Pois é, Léo, aqui no Paraná, as precipitações pausaram as operações da colheita da segunda safra do milho em várias regiões do estado. Os ventos fortes causaram o acamamento de algumas lavouras. Já do trigo, a semeadura foi finalizada e a maioria das lavouras estão em desenvolvimento de vegetativo e estágios reprodutivos. As condições climáticas estão propícias para um bom desenvolvimento, porém, as recentes chuvas proporcionaram condições de desenvolvimento de doenças foliares e também prejudicaram as operações dos tratos culturais. Veja agora os efeitos do clima no Mato Grosso do Sul com o repórter Rafael Ferreira. Pois é, Débora, aqui no Mato Grosso do Sul, mês de julho passado, teve um baixo volume de precipitações que beneficiou a colheita e a operação e a pulverização de desfolhantes em áreas em maturação. No sudeste do estado, a umidade do solo foi adequada para cultivos de milho segunda safra, em estágio reprodutivo, e trigo em desenvolvimento. Já no estado vizinho do Mato Grosso, a colheita seguiu evoluindo e o clima seco colaborou com os trabalhos de campo. A produtividade continuou superando as estimativas com boa qualidade dos grãos. Veja agora os efeitos do clima em Minas Gerais com o repórter Henrique Silva. Pois é, Rafael, aqui em Minas Gerais a safra do algodão foi potencializada pelo clima seco e as chuvas leves e a colheita está sendo realizada em todas as regiões produtoras, contribuindo para a produtividade e qualidade das fibras. Em relação ao milho, a segunda safra avança de forma regular. Já a terceira safra do sorgo, a colheita progrediu. Na região noroeste do estado, há ocorrência de cachos leves devido à falta de umidade para o completo enchimento dos grãos. Pontualmente no Triângulo Mineiro, também há ocorrência de grãos mais leves, porém devido ao ataque de pragas. Em relação ao plantio e colheita do trigo, o clima tem favorecido para a maior parcela das lavouras, que está em enchimento de grãos e maturação. A qualidade do trigo colhido é boa, bem como a expectativa da produtividade. Agora nós vamos conferir os efeitos do clima em São Paulo com o repórter Júlio Penariol. Pois é, Henrique, aqui no estado de São Paulo, o mês de julho terminou com volumes de chuva muito baixos. De acordo com dados do Sistema Tempo Campo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, lá em São Carlos, apenas no extremo sul do estado, as chuvas atingiram ali uma marca próxima de 20 milímetros. Na maior parte dos municípios, choveu menos de 10 milímetros. Já as temperaturas ficaram altas, acima das médias históricas registradas para o período. Apesar desta combinação de falta de chuvas com temperaturas em elevação,
o armazenamento de água no solo permaneceu entre 15% e 30%. Veja agora outras notícias do campo. O Japão autorizou a retomada das importações de produtos de aves do Espírito Santo. Foram mais de 40 dias de embargo. As vendas estavam suspensas desde 28 de junho, por conta da confirmação de um caso de gripe aviária em uma ave de criação doméstica no município de Serra. Pelo protocolo adotado pelo Japão, é necessário aguardar um prazo de 28 dias desde a identificação da doença para que o Brasil envie o relatório sobre a situação do foco para análise da autoridade sanitária japonesa, a fim de autorizar a retomada da comercialização. O Ministério da Agricultura espera avançar nesse protocolo para que a reabertura possa ser automática após o período estipulado. As exportações do estado de Santa Catarina, segundo o maior produtor de frango do Brasil, continuam suspensas desde 17 de julho. Veja a seguir no Agrocultura. Textura, sabor e um toque especial que são uma festa para os olhos e o paladar. Conheça os queijos premiados com medalha de ouro produzidos na cidade considerada a capital do agroturismo no Brasil. Nós voltamos já. O Brasil é o país da soja, do café, do milho, da cana-de-açúcar, do algodão e também do queijo. De norte a sul, pequenas agroindústrias familiares se destacam na produção de queijo artesanal. E o repórter Bruno Faustino foi conhecer nas montanhas capixabas 2 queijos premiados com ouro que estão entre os melhores do Brasil e que não devem nada aos estrangeiros mais sofisticados. Olhe bem para esta imagem. É ou não é de dar água na boca? Esse sorrisão aí no rosto não é à toa. O Dueto é um queijo premiado, diferentão mesmo. É um queijo semiduro, é um queijo consistente, é um queijo amanteigado, se sente um pouco o gosto da manteiga e no final é um pouco picante. E no retrogosto ele dá um gosto de cabra, perché é feito pela metade de leite de vaca e leite de cabra. Ele foi eleito um dos 100 melhores do país no Prêmio Queijo Brasil, realizado em Blumenau, Santa Catarina, e é produzido aqui, nas Montanhas Capixabas. A gente que criou durante a pandemia, que a gente estava meio que parado, não estava vendendo, então eu comecei a misturar os leites, porque a gente tem um fornecedor de leite de vaca e um de cabra. Então eu comecei a fazer esse blend de leite. O Amadeu é dono de uma queijaria artesanal na região. Estava aqui no Espírito Santo fazendo uma viagem assim de lazer e encontrei um amigo de meu pai e a gente foi aqui em cima em Pedra Azul e começamos a fazer queijo, mas para consumo próprio. E aos poucos a cervejaria Alteza, nossa vizinha, começou a pegar os nossos queijos e dali o negócio foi crescendo, foi ampliando. Depois veio um outro italiano, o Davide, que me ajuda na produção de queijo e aos pouquinhos se foi aumentando. Como é estar entre os melhores queijos do Brasil e receber um selinho de queijo ouro? É bom, porque significa que a gente está trabalhando bem, então a gente já há 9 anos que estamos fazendo os queijos, então é gratificante, significa que a gente está indo no caminho certo. Venda Nova do Imigrante é reconhecida como a capital nacional do agroturismo. Por aqui, as famílias abrem as propriedades para receber os turistas. Venda Nova do Imigrante, foi um dos municípios do país que se destacou, com esse princípio de turismo na propriedade, turismo rural. Veio o conceito da Itália, que foram fazer uma visita na Itália, do agriturismo na Itália, e abrasileiraram o nome como agroturismo. Aí nasceu aqui na fazenda Carnielli, que é essa fazenda que nós estamos hoje, o primeiro produto foi o queijo que eles começaram a comercializar dentro da sua propriedade. O italiano veio para cá com uma mão na frente e outra atrás e não tinha mercado, comércio como tem hoje, então tinha que produzir tudo que consumia. Então não tinha mercado, então produzia milho, criava porco, fazia
a carne na lata, criava galinha, ovos, né? E a vaca fazia queijo, um queijozinho lá, porque era questão de alimentar. E é tradicional, o italiano ele é inquieto, né? Ele não consegue ficar quieto e gosta de fazer coisas boas também, né? Gosta de apreciar. E isso vem, é lógico, vem lá da Itália, era uma tradição, uma cultura longa, de longo tempo, né? E a gente foi só replicando. O queijo, na verdade, foi uma ideia de produzir um queijo bom e gerar renda. Nossa intenção era gerar renda. Talvez a gente não esperasse que depois de 30 anos a gente estaria com produtos tão interessantes, né? Mas não só o queijo, vem o socol depois, que é da carne, né, de porco. Então, é lógico, é o sangue, é a cultura italiana que está aí se perpetuando. O queijo Morbier, produzido artesanalmente na propriedade, também ganhou medalha de ouro no concurso. O queijo Morbier, a gente copiou uma receita francesa mesmo. Então ele é um queijo francês de origem e a gente só replicou. Ele tem uma linha de carvão que não interfere tanto assim no sabor, mas dá aquela característica. Então o queijo Morbier tem uma linha de carvão vegetal, né? Ele é um queijo macio, ele tem um sabor próprio, né? É um queijo com uma cor um pouquinho amarela, 45 dias de cura, um queijo macio. Quando você corta, ele agarra na faca, né? Então é um queijo macio, de 40 dias de cura. O seu sabor é um sabor especial mesmo, um tipo europeu. Lembra-se um pouquinho aquele chulezinho, né? Mas muito pouco. É um queijo muito saboroso e uma delícia mesmo. O que significa esse concurso para vocês, Pedro? Olha, é uma referência, né? Então eu estou me referenciando. O meu queijo perante os outros queijos do Brasil, como é que eu sou? Então, se eu estou com uma medalha de ouro, e são 100 que tiveram medalha de ouro, quer dizer que eu estou ainda com os melhores queijos que o Brasil produz, pelo menos por este concurso, né? Então, é interessante para a gente poder ter noção do que a gente está fazendo. Então, as pessoas que chegam aqui, eu posso me colocar como um produtor de queijo de alta qualidade. Então, é uma tranquilidade para a gente também, né? 6 queijarias do Espírito Santo foram premiadas com 18 medalhas entre ouro, prata e bronze no Prêmio Queijo Brasil. Além dos queijos aqui de Venda Nova do Imigrante, também foram premiadas queijarias de Domingos Martins, Alegre e João Neiva, onde está localizada a Rota Capixaba dos Queijos. A maioria das nossas propriedades são propriedades que ainda requer manejo de mão de obra, né, manual. Então isso diversifica e mantém os nossos produtores nas propriedades, né, juntamente com seus filhos, familiares, né, e isso acaba ajudando, né, aos filhos ficarem dentro das propriedades, juntamente com seus pais, né, as famílias, né, e evitando a evasão, né, dessas pessoas para as cidades, os grandes centros, né. Nós não temos um volume comparado com Minas Gerais, por exemplo, né, que é um mundo, né, Minas Gerais é um país. Mas eu acho que se nós temos, às vezes, menos produtores, mas se nós estamos já participando dos primeiros, dos melhores queijos do Brasil, eu acredito que se nós não temos quantidade, mas qualidade, a gente pode concorrer. O Prêmio Queijo Brasil mal terminou e o trabalho por aqui não para. Afinal, eles já estão pensando no ano que vem. Para 2024, já tem ideia aí de um novo queijo? A gente tem ideia, tem pretensão de inovar, de fazer outros produtos também. Né? Aos poucos a gente vai criando coisa nova. Com certeza eu acho que até lá alguma coisa nova sai. E como a gente termina uma reportagem sobre queijo? Experimentando, é claro. O difícil é saber por qual dos dois. Vamos começar pelo Morbier, o queijo francês. Macio, muito saboroso. E a linha de carvão vegetal você consegue sentir na hora que você mastiga. Agora o dueto, mistura de leite de vaca com leite de cabra. Realmente, um queijo mais amanteigado, um pouco mais intenso, combina bem com o clima da região. Aqui faz um friozinho à noite e ó, espetacular. Difícil escolher qual dos dois. Eu fico com os dois, tá bom? O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.